Leopoldo, de toda a barbárie que o mundo e que nós revestimos de cascas, de vernizes, de dramas que fazem que isso pareça ter sentido. E aí a literatura e a filosofia retiram esse consenso e nos fazem ficar de frente para a coerção. Quem é que vale no final? A força do Estado, a força da polícia, os volantes noturnos, o terror, daqueles 4 grandes medos que caracterizam os cavaleiros do Apocalipse: a fome, a morte, a peste e a guerra. Por tudo aquilo que nos tira da nossa bem instalada e certamente aburguesada certeza de que a vida tem sentido, que há pessoas boas, que há pessoas ruins. Eu sou dos bons, é claro. Os ruins são os outros. Aquilo que dá certeza ao mundo. O que sobra quando você não tem mais nem o debate polarizado entre os pró-independência da Argélia, os contrários à independência da Argélia. O que sobra quando um escritor talentoso sofre um acidente, como para mim, praticamente por acidente. Ele não deveria estar naquele carro que o levou à morte naquele dia, um acidente. O que sobra diante do absurdo que o seu amigo inimigo Sartre tanto denunciava também em obras um pouco anteriores a esta, como em 38, A Náusea, ou quase contemporâneas dessa, em 45, A Náusea de 38, o texto O Existencialismo é um Humanismo, que é de 45, ou na mais sofisticado de todos, que é O Ser e o Nada. O que sobra quando você não tem fantasias para se agarrar? Minha Cara Metade, o amor romântico, o progresso, causas, militâncias. O que sobra quando não há mais ninguém nem a prender, nem a libertar, ou na Argélia ou em Curitiba? O que sobra? Depois que tudo isso se acabou e não existe um Deus do outro lado, a não ser um padre que repete a cantilena de todas as doenças. A peste negra, 1347-50, é fruto do pecado dos homens. A tuberculose, século XIX, é fruto da vida boêmia. A AIDS é fruto da devassidão. E eu não consigo olhar simplesmente para a bactéria como uma bactéria, para o vírus como um vírus, mas como agentes morais. É a antropomorfização da bactéria e do vírus. Eles cumprem um desígnio moral. Eis que, inventado o remédio, surgem novas pestes. E como lembra o médico, eu acho que é um processo aqui que foi brilhante, porque o romance tem muitos personagens e tem muitos acontecimentos. Todos eles simbólicos, como tudo em caminho, porque a primeira pessoa a resistir à morte, ou a segurar os ratos causadores da morte, é um porteiro de nome Michel, Miguel, Michael em hebraico, quem como Deus, mas é o arcanjo que pesa as almas. É o arcanjo que reencarna a figura egípcia do peso das almas e que diz quem é bom e quem é ruim. Os ratos que têm que ser eliminados, mas os ratos são só a vanguarda do processo de morte, porque a morte está dentro das pessoas. Todos somos Walking Dead, todos já estamos mortos. As 3 mortes que o ser humano sofre, a psíquica, mental, da consciência, a física e a de significado social, são uma bênção quando ocorrem ao mesmo tempo. Infelizmente, elas quase nunca ocorrem ao mesmo tempo. Por vezes o cérebro entra em colapso e o corpo resiste. Por vezes o corpo se destrói e o cérebro insiste na consciência. E por vezes, talvez o pior de tudo, cérebro e corpo continuam e nem a produção de dinheiro, nem o acesso a uma saúde digna ocorre, e você é um morto que ainda anda sem significado social. Ora, como a morte é um mal coletivo, todos morreremos. Os que aqui se cuidam morrerão. Os que não se cuidam também morrerão. Os que malham morrerão. Os que se hidratam morrerão. Os que comem bacon desesperadamente também morrerão. Com exceção do ex-presidente Sarney e da rainha Elizabeth II. Todos nós iríamos a morrer. A pergunta ela é muito complicada de ser respondida, porque ela não tem uma resposta. Nos existencialistas, na verdade, apenas o absurdo da existência daria um sentido de liberdade. Não tendo um sentido prévio, não tendo uma essência, eu só tenho uma existência a cumprir. E como é inevitável a morte, é o destino comum a todos, eu posso inventar um sentido no além-vida,
Eu posso inventar um sentido de que se eu for boa pessoa, um militante ecologista, se eu torcer para o lado certo, que é o meu, obviamente, eu reencarnarei na Dinamarca ou em algum lugar mais promissor, alvissareiro do que essa terra dos papagaios, o nosso querido Brasil. Então eu vou inventando, invento o amor, invento a solidariedade, invento a religião. A religião é uma das invenções mais fortes e sólidas nesse processo. E como eu lido com o fato de que não tem sentido. E se eu morrer amanhã, como lembra Fernando Pessoa, farei falta por algum tempo, mas cada vez menos. Cada vez menos. O cemitério é o ponto de inflexão de toda a filosofia, é o lugar para se pensar filosoficamente, já que, como querem os grandes filósofos, especialmente estoicos, o exercício de pensar é uma longa preparação para a morte. A morte que nos liberta de qualquer metafísica, porque estabelece algo universal, profundamente democrático. E se os túmulos se diferenciam, os conteúdos são de uma igualdade total. A morte é de uma democracia assustadora. Quem se cuida morrerá em lugares mais luxuosos. Quem tem dinheiro morrerá bem assistido. E todos morrerão, absolutamente morrerão. A peste negra, em particular, este mal de origem asiático, trazido por um navio genovês, provavelmente do Porto de Trebisonda para Gênova, ela é também absolutamente lógica e produz literatura. Produz Camus, produz o Decameron do Boccaccio. São 100 contos contados durante a peste. No fundo, os existencialistas, ao escreverem peças de teatro, como Entre Quatro Paredes de Sartre, romances como O Estrangeiro ou A Peste, escreverem obras de filosofia, eles acabam dizendo o seguinte: não há um sentido. É óbvio que não existe um sentido. É óbvio que cada um inventa o sentido do ópio que considera mais agradável. Mas que enquanto isso não ocorre, existe apenas uma coisa que transcende. Essa coisa se chama arte. Existe apenas uma coisa que anima essa dança dos esqueletos, a dança dos mortos, pintada nas igrejas do século XIV, em que as pessoas estão indo democraticamente a cardeais, papas, a burgueses, mendigos, todos indo para a morte. Enquanto todos caminhamos para a morte, pode ocorrer essa noite para qualquer um aqui, voltando para casa, um assalto fatal, um acidente, uma horta estourada, aquilo que pode ocorrer, ou pior, pode não ocorrer e pode levar muito tempo. Porque os gregos diziam que quando os deuses odeiam alguém, atendem suas preces. E quando amam alguém, levam jovem. É o prêmio que os deuses dão, matá-los em plena juventude. Enquanto isso não ocorre, nós vamos vendo teatro, vamos nos emocionando com o trabalho de artistas, de atores, que com um recurso muito minimalista de pilhas de carvão, símbolo da vida já queimada, símbolo daquilo que não existe mais, já foi utilizado, já é escuro, aquilo que vai nos unificar e eliminar toda a imbecilidade, porque afinal morrerão racistas, morrerão não racistas, e todas as imbecilidades do mundo serão equalizadas, e todos morrerão através desses recursos muito simples. Um médico, aquele que tem por destino fracassar, já que todo médico luta contra a morte, que é inevitável. A profissão mais valorizada é a mais fracassada de toda a história, porque quando o médico te curar dessa doença, te prepara apenas para a próxima. E esse médico que vai refletir sobre o absurdo da política, sobre a histeria das pessoas, o discurso retórico e vazio de um padre que quer dar sentido ao que não tem sentido, e ao medo de todos nós. E, no fundo, os existencialistas dizem que tudo isso nos remete à liberdade. Mas como a liberdade é a mais assustadora de todas as experiências humanas e provoca essa náusea enorme, que eu vou ter que utilizar de má fé, como diz Sartre, e atribuí-la ao sistema, a Deus, ao destino, ao signo. Não adianta,
O Leandro fala assim porque ele é de aquário, é água, bastante, e assim por diante. Aí eu gesticulo porque tenho sangue italiano, eu sou pontual porque tenho sangue alemão. Todas essas invenções, quando o sangue humano é AB ou O, todas essas invenções, sofisticadas ou não, dizem respeito a esse absurdo. Quando eu tiro essa capa e reduzo as pessoas a uma espécie de inferno, como entre quatro paredes, a peça do Sartre, ou reduzo as pessoas a uma situação de isolamento na montanha, uma montanha mágica do Thomas Mann. Quando eu reduzo as pessoas a uma situação fora da sua zona de conforto, eu enfim revelo. Quando a ordem volta à cidade, quando a vida retorna, as pessoas voltam a ser quem não eram. Elas só foram enquanto a peste existiu. E a normalidade, a alegria, a dança nas ruas, a iluminação, a eletricidade, a volta do otimismo, do sentido de progresso e do iluminismo, tira de novo a sinceridade e todos voltam a ser educados, e todos voltam a ser felizes, a procurar ser o coach, a orientar a sua vida, a reler obras otimistas e acreditar que o futuro enfim brilha de novo, quando na verdade só foram humanos, ou só existiram aquele curto período de um ano, em que ao longo de 4 estações, as pestes geralmente terminam no inverno, porque os ratos se recolhem e as pessoas voltam a isso. E aí a peste funciona como flautista de Amelinha, aquele conto medieval alemão, em que uma pessoa, através da arte, da música, retira primeiro a dor e por fim retira o futuro, que são as crianças, já que uma cidade que não cumpre a sua palavra não merece ter futuro, não merece ter o sonho de amanhã, que são as crianças, que é a metáfora do flautista de Amelinha. Para que vocês lembrem, nossas maiores cidades como Nova York, Paris ou São Paulo têm uma quantidade de ratos por habitante muito grande. Em Nova York, ultra civilizada e ultra cosmopolita, é bom dormir com as janelas fechadas, porque os ratos de Nova York não são discretos, camundongos, assustadiços, são capivaras, que atacam dessa forma. A peste continua existindo, a peste negra não desapareceu, a Yersinia pestis, o micro-organismo continua existindo, só que saiu dos grandes centros, a partir do momento que a máscara da civilização devolveu à vida humana esse cosmopolitismo educado, sincero, gentil, de passe na frente, por favor, com licença e muito obrigado. Quando ela volta, volta o caos, volta o único estágio em que a humanidade se revela. Em grego, apocalipse. Revela, ou seja, aquilo que vem à tona. O apocalipse, em inglês, a gente chama de Book of Revelation, é a revelação das pessoas. É só no fim do mundo que, enfim, as coisas são. E os mortos, enfim, são mortos. E os vivos são vivos, já que na civilização os vivos são mortos. E os mortos são vivos. Essa inversão que o livro nos leva a refletir bastante. Eu recomendaria, não só aqueles que ganharam como eu, reler A Peste, mas reler O Estrangeiro, tão curto, a história de Meursault, que origina uma música do YouTube, Killing an Arab, que é muito interessante, mas reler também o Mito de Sísifo, que é extraordinário, uma coisa bonita. E tão precocemente desaparecido, a voz do grande Camus, que teria tão mais a nos dizer. E são esses europeus nascidos nas colônias, como por exemplo Orwell, nascido na Índia, ou então Kipling, nascido na Índia, que não tem a mesma densidade, tem até textos duvidosos, ou o próprio Camus, que podem nos falar sobre essa consciência europeia. Aquilo que aparece no Coração das Trevas do Conrad, do polonês Conrad, que diante do que é o ser humano, só pode dizer como curso, o horror, o horror, o horror, que depois é transmutado na obra O Apocalipse, que se baseia na obra Coração das Trevas do Conrad. Tudo isso é uma reflexão feita em um monólogo curto, com um ator, com carvão no palco, iluminação, música minimalista. Então, se vamos morrer, enquanto isso não acontece, melhor é ver boas peças de teatro, ver boas obras de arte, escutar boa música, porque se vamos morrer, pelo menos a arte purga e expurga esse dado medíocre da existência humana e a nossa imensa liberdade, condenados a refletir permanentemente
sobre o nosso fim. Era isso, gente, para pensar. Por favor, muito. Realmente, estou há 3 anos fazendo isso aqui, já desde a época de adaptação, temporada no Rio. E dentro de tudo que a gente está vivendo agora, assim, quer dizer, também, como é que a gente lida com essa miséria humana? Primeiro, não se excluindo dela. Né? O gesto maior de má fé que o existencialista apontaria, nem tanto um existencialista cristão como Merleau-Ponty, e nem tanto um existencialista simpático e bonito como Camus. Tem que ser um existencialista feio como Sartre, que possa, e tem sentido isso, né? Porque o Sartre dizia, né, como ele não podia conquistar as mulheres, ele tinha que ser simpático, ele tinha que ser envolvente, ele tinha que ser inteligente. O Camus só piscava e Sartre tinha que usar diálogo e tinha que ser muito sedutor. A inimizade deles começou por causa de uma mulher, né? Por causa da disputa em comum com uma mulher. Mas voltando a isso, a capacidade de não utilizar má fé. A primeira das grandes, ou a maior de todas as possibilidades de má fé, é se considerar um homem de bem. Talvez seja a coisa mais vulgar e agressiva que alguém pode fazer. Porque se eu sou um homem de bem, eu autorizo que o meu mal, em nome do bem, possa ser exercido sobre o outro. E eu transformo o meu medo em agressividade, e a pior de todas as agressividades, que é aquela que é para melhorar o mundo. Aquela que se faz em nome da justiça ou da luta ética. Os moralistas são os assassinos mais violentos, porque eles não matam por ódio, eles matam para que o mundo melhore. E quem mata em nome da melhoria, mata sem culpa e feliz. E as cruzadas são sempre violentas, porque elas não fazem isso porque eu tenho interesse nos seus bens, porque eu quero invadir sua terra. Eu faço isso porque Deus mandou, porque eu represento a família, o bem, a ordem, eu represento a civilização. E quem representa a civilização é de uma violência extraordinária. A primeira grande questão, quando o Camus especialmente fala da gentileza, da capacidade da compaixão, que não aparece tanto nas suas personagens, é exatamente a capacidade que o médico tem na peça de cumprir aquilo que no Bhagavad Gita, da grande obra do hinduísmo, Arjuna pergunta a Krishna, né? O que eu tenho que fazer? Fazer como o médico do caminho, faça a sua parte. Se você cuidar da sua parte sem julgar e ajudar, já é algo extraordinário. Mas enquanto que no hinduísmo isso é uma maneira de eu voltar melhor na samsara e me tornar alguém inserido em uma ordem prévia, no existencialismo isso é uma liberdade absoluta. Ou seja, eu posso ser alguém melhor, porque eu posso escolher por ser alguém melhor, e não para seguir um sistema prévio que, para estabelecer quem é moral, estabelece quem é imoral. Ou, utilizando uma ideia Foucaultiana, não se fazem hospícios no século XIX para colocar os loucos. São feitos hospícios para garantir que quem está fora é sadio. Esse é o objetivo dos hospícios. Ou seja, eu não faço a clínica psiquiatra para lá jogar a tia nervosa. Eu faço para dizer que, já que eu não fui internado à força, eu devo ser normal. E a existência e a constituição, como Foucault diz nos seus volumes da história da sexualidade, da parafilia, do desvio, é uma maneira não de caracterizar o grupo minoritário ou parafílico, mas para garantir que eu pertenço ao grupo normal. A normalidade é, de longe, a psicopatia mais agressiva, porque ela te institui juiz do mundo. Então, nada mais agressivo do que a ideia de normalidade. Não porque ela seja feliz, mas porque ela te torna legalmente dotado de uma licença para matar, para encarcerar, para agredir, para ser alguém que pode ordenar o mundo. A vontade pedagógica do bem é o mal mais agressivo que pode existir no planeta. Porque o verdadeiro bem, em primeiro lugar, não é agressivo, nem pedagógico, nem invasivo. Ele é, em primeiro lugar, o reconhecimento da diversidade humana e da minha capacidade de que o que eu sou não é obrigatório para que o outro seja. E a leitura de clássicos tão diversos do século XX, das grandes obras do século XX, são um exercício fabuloso para eu poder penetrar nessa diversidade humana.
Eu não apenas acredito, como Aristóteles, no poder catártico da tragédia, ou seja, que ela ajuda a purgar a plateia através da vivência dos seus males, mas eu acredito, acima de tudo, que a arte tem um poder de consciência sobre as pessoas. Pessoa que compreende a arte deixa de ser minimamente babaca. Minimamente babaca. Não dá para ser completamente não babaca, mas dá para ser minimamente babaca. E a arte tem esse poder aristotélico da catarse, especialmente a tragédia, ou seja, a presença, como diz o médico na obra, eu não admiro tanto os santos, eu admiro os humanos. Os santos são muito pouco humanos. Eu não acredito nos heróis épicos, eu acredito nas pessoas com essa resiliência cotidiana absoluta. E quando alguém me diz, por exemplo, você viu que caso terrível, fulano matou o cicrano, existencialisticamente a pergunta seria, por que tão poucos se matam? Porque o motivo, ele é muito maior do que isso, né? Em resumo, nós somos piores do que a cidade enclausurada da peste. Nós vivemos pestes e nos acostumamos com ela. E a peste emocional, para usar a expressão do Reich, do Wilhelm Reich, a peste emocional, a couraça do caráter que nós temos, é vivermos em uma cidade como São Paulo, uma realidade de São Paulo, e supor que isso seja normal. E ainda cantar que você gosta de São Paulo e se sentir uma espécie de Nova York tropical. É curioso isso. Talvez de todas as pestes, a peste de se achar bem em uma cidade com as nossas características é a mais estranha. Mas pelo menos em São Paulo. O Camus esteve em São Paulo e falou que era uma oranda desmedida. É a cidade que acho Orlando é a cidade onde passa. É a cidade que ele cria para criar esse laboratório. Da mesma forma, se quiserem um perfeito contraponto a esse texto, é o genial ensaio geral sobre a cegueira, porque ao invés de ser atingido pela peste, a cidade do nosso grande escritor e prêmio Nobel Saramago é atingida por uma incapacidade de ver. Outra metáfora, né? Porque na verdade na cidade ninguém vê, todo mundo só vê suas personagens, o carro que você tem, a roupa, e a cegueira reduz as pessoas à democracia, como a peste reduzia as pessoas à sua democracia. A peste é também uma equalizadora social e uma capacidade de consciência extraordinária. Pela primeira vez a morte cotidiana e repetitiva, que ficava velada e vedada, aparece agora nas ruas. Isso faz com que as pessoas inicialmente não queiram ver e posteriormente sejam engolfadas nesse processo. É isso que a leitura de um bom texto, ver uma boa peça, ver o trabalho de um bom autor ao vivo. E aí as pessoas têm visto muito vídeo, né? E meus alunos perguntam na Unicamp, qual a diferença entre ver quadro no museu e ver a imagem no site? Qual a diferença em ver o autor ao vivo e ver apenas o vídeo? É a diferença entre uma boneca inflável e uma mulher. É um boneco inflável, se preferissem. É a diferença entre a representação e o real. É claro que a tela é magnífica, o cinema é extraordinário, mas nada substitui a presença real da pessoa portadora, uma coéfora, como diria a peça grega, portadora de uma realidade ali diante de você. E o mais interessante para aqueles que, como eu, às vezes por força da função ou por gosto, tem que ver várias vezes a mesma peça, nunca é a mesma, porque depende de uma interação do público com o ator. Como mesmo Sísifo. Nunca, a pedra nunca é levada montanha acima da mesma maneira. E isso é extraordinário. Se vocês voltarem aqui outro dia, nesse mesmo espaço onde eu vi algumas vezes minha amiga Clarice fazer na Alma e Moral, ela nunca é pelada igual. Ela é pelada cada dia de uma forma. Nunca da mesma forma. Isso é extraordinário. Enquanto que uma peça filmada, ela preserva isso. Mas como uma rosa de plástico preserva a ideia da rosa. Mas não é uma rosa. E uma rosa de plástico não morre porque nunca viveu. Então aquilo que está sempre ali não morre porque nunca viveu.
E a criação de uma peça no palco é um fenômeno de vida, é um fenômeno absolutamente vivo, orgânico e absolutamente imprevisível a cada ocasião. Isso é extraordinário, é um dos grandes privilégios. Talvez o maior privilégio de morar em São Paulo é que no inferno de São Paulo tem salas de teatro, de concertos. Então você sai do inferno, vai para a sala, daqui a pouco a gente volta. A gente volta no inferno, de volta até amar essa nossa imensa, problemática, linda, desafiadora, trágica, desigual, violenta, racista, homofóbica e fascinante São Paulo. Tudo isso que nos faz ficar aqui por uma atração pelos ratos, provavelmente. Uma atração por isso, para pelo menos morrer em conjunto com gente interessante. Anonimamente, em algum condomínio fechado e protegido, morremos em conjunto, em grande quantidade. Né? Quando a morte se torna estetizada, como no caso dos grandes fenômenos de peste, como em outras obras, como Amor nos Tempos do Cólera, do Garcia Marques, e todas essas reflexões sobre a vida esgarçada que a arte proporciona. Mas sobre Camus, sobre Sartre, sobre Merleau-Ponty, sobre existencialismo, sobre a experiência francesa na Argélia, desde o início da década de 1830 até a independência da Argélia, na década de 60, tudo isso do século passado daria uma noite inteira de reflexões sobre isso. Como diz meu grande amigo Schopenhauer, alegria da ovelha é só uma, quando o lobo pega a do lado. Você pode dizer, nossa, fulana foi assaltado, não fui eu. Essa é a única alegria que a ovelha pode ter, né? É, no caso do Brasil, olhar para a Venezuela, é a única alegria dele. Podia ser pior. Talvez vá ser, mas ainda não é. E essa noite o lobo não me comeu. Só essa noite o lobo não me comeu. E a pulsão de morte freudiana dos vivos, como aparece no texto aqui, é que a morte é infeliz, mas é de fato a realidade que me liberta da dor de ter que decidir. E essa é a sedução também das ditaduras, não? O ditador é muito sedutor, o democrata nunca é. É Hitler e não Adenauer que causa biografias. Não é o democrata católico de Polônia que restaurou a Alemanha que faz as pessoas irem ao cinema. É Hitler, é o psicopata austríaco. É esse que seduz, essa é a pulsão de morte. As pessoas gostam de olhar a violência, a morte e o espelho que ela provoca na gente como uma espécie de medusa. Para não petrificar, eu ponho o espelho virado para que a própria medusa se petrifique. Não? Somos Perseus enganados. É isso, né? É isso.